Eu ainda lembro do cheiro daquele café. Era um daqueles dias nublados de outono em Curitiba, quando o frio entra pelos ossos e a gente só quer ficar debaixo das cobertas. Mas eu tinha marcado de encontrar uma amiga naquele café perto do Parque Barigui. Um lugar que eu adorava por causa dos livros espalhados nas prateleiras e da vista para as araucárias. Nunca imaginei que seria ali, naquela tarde comum, que minha vida ia virar de cabeça para baixo. Eu estava esperando ela chegar quando senti alguém me observando. Não era um olhar qualquer. Era intenso, como se estivesse lendo cada pensamento meu. Quando me virei, vi ele. Cabelos escuros, olhos claros, que pareciam translúcidos, e um sorriso que não combinava com aquele ar misterioso. Dante? Ele não disse "Posso me sentar", simplesmente puxou a cadeira e começou a falar como se já nos conhecêssemos há anos. E eu, que sempre fui desconfiada, deixei, nos primeiros minutos. Ele já tinha me contado que era empresário, que viajava muito, que adorava literatura russa, menos detalhes, que pareciam feitos sob medida para me fisgar. Eu devia ter percebido que era tudo planejado, mas naquela hora, com aquele jeito dele de falar baixo, como se cada palavra fosse um segredo só meu, eu só conseguia pensar em uma coisa: como alguém daquele jeito estava solteiro? A gente passou horas conversando. Quando minha amiga chegou, ele nem pestanejou, pediu um café para ela e continuou ali, como se pertencesse à nossa mesa. E no final da noite, quando ele me pediu o número, eu dei sem hesitar. Foi a primeira de muitas decisões que eu lamento. Nos meses seguintes, Dante me levou para jantares em lugares que eu nem sabia que existiam em Curitiba. Restaurantes escondidos com pratos que custavam mais que meu aluguel. Vinhos que ele descrevia com um conhecimento que parecia de sommelier. Ele conhecia todo mundo, donos de restaurantes, artistas, até políticos cumprimentavam ele com aquela intimidade que só quem tem dinheiro consegue ter. Eu me senti especial. Achava que finalmente tinha encontrado alguém que me enxergava, que me tratava como igual. Mas os sinais estavam ali, escondidos nos detalhes que eu me recusava a ver. As viagens de trabalho, que sempre caíam em finais de semana. O celular, que ele virava para baixo toda vez que eu me aproximava. As chamadas que ele atendia em outro cômodo, com a voz baixa, quase. Uma vez, ele deixou o tablet aberto na minha frente e eu vi uma notificação de um aplicativo que não reconheci menos, algo como Elite Encounter. Quando perguntei, ele riu. Disse que era um aplicativo de negócios e apagou na minha frente. Eu devia ter fuçado mais. O pior é que mesmo com tudo isso, eu me convencia de que estava exagerando. Porque, nos bons momentos, ele era perfeito. Lembro do dia em que ele me levou para conhecer a mãe deles, numa casa enorme em Teresópolis. A mulher me tratou com uma frieza que quase me fez sair correndo. Mas Dante segurou minha mão e sussurrou: "Ela é assim com todo mundo, não leva pro coração." E eu acreditei. Acreditei em tudo. Até que veio aquele dia no consultório da doutora Luísa. Eu tinha marcado um check-up completo. Aquela coisa que toda noiva faz antes do casamento. Nunca imaginei que sairia de lá com um pedaço de papel que mudaria tudo. Mas isso é uma história para o próximo tópico. Porque o que veio depois daquela consulta foi pior do que qualquer pesadelo que eu poderia ter imaginado. E eu preciso que você entenda cada detalhe antes de te contar o final. Então, não vá embora ainda. Me conta nos comentários. Você já sentiu que algo estava errado em um relacionamento, mas ignorou porque o resto parecia bom demais? Porque eu ignorei e quase paguei com a minha vida por isso. Essa história continua no próximo tópico. Mas antes, me diz aí, você já esteve em Curitiba? Já sentiu aquele frio que entra na alma? Porque depois do que aconteceu comigo, eu nunca mais consegui voltar para aquela cafeteria. O início do sonho, construção do relacionamento, o café, esfriou na mesa, enquanto eu ouvia Dante falar sobre sua última viagem a Paris. Ele descrevia as ruas de Montmartre com uma familiaridade que só quem realmente pisou lá poderia ter. Você precisa conhecer, ele disse, os olhos brilhando enquanto segurava minha mão sobre a mesa. Imagina nós dois caminhando à beira do Sena, com aquela luz dourada do entardecer. Eu me peguei sorrindo, imaginando cada cenário que ele pintava com palavras. Era tão fácil se perder naquele mundo que ele criava só para mim. Mas o sonho sempre tem um preço, e o meu começou a ser cobrado em pequenas parcelas que eu nem percebia na época. Dante tinha um jeito peculiar de fazer perguntas. Nunca eram coisas óbvias como qual seu filme favorito, ou onde você trabalha. Ele ia fundo,
Direto para o que realmente importava. O que te faz acordar com medo às 3 da manhã? Qual foi a última vez que você chorou sem que ninguém visse? Perguntas que abriam portas que eu nem sabia que estavam trancadas. E eu, como uma tola, respondia a todas, achando que estava construindo intimidade. 3 semanas depois do nosso primeiro encontro, ele apareceu na minha porta com uma mala. Preciso ficar uns dias em São Paulo a trabalho, disse, mas não quero passar uma semana sem te ver. Ele me levou junto, sem aviso prévio, sem me perguntar se eu podia ou queria ir. E eu fui. Como se fosse a coisa mais natural do mundo, cancelar meus compromissos. Jogar algumas roupas numa mochila e entrar naquele carro de luxo que cheirava a couro novo e mentir às caras. O apartamento onde ficamos não parecia um lugar de negócios. Era muito pessoal, decorado com fotos em preto e branco de lugares que eu não reconhecia. Uma estante cheia de livros em francês e russo e um piano de cauda que ele disse tocar nas horas vagas. Quando perguntei se era dele, ele apenas sorriu e mudou de assunto. Naquela primeira viagem, ele me apresentou a pessoas que me olhavam com uma curiosidade estranha. Essa é a Valentina, dizia ele, com um orgulho que soava falso só em retrospecto. Os cumprimentos eram sempre os mesmos. Um aperto de mão firme, um beijo no rosto que durava 1 segundo a mais do que o necessário. Olhares que me escaneavam de cima a baixo. Eu me sentia como um troféu sendo exibido, mas na época atribuí isso à minha própria insegurança. Uma noite, depois de um jantar com sócios dele, homens de ternos caros que falavam mais sobre política e investimentos do que eu conseguia acompanhar Dante, desapareceu por quase 1 hora. Quando voltei do banheiro procurando por ele, ouvi vozes abafadas vindo de um escritório no fundo do apartamento. A porta estava entreaberta o suficiente para eu ver Dante com o telefone no ouvido, falando em um tom que nunca tinha ouvido antes. Ela não suspeita de nada, ele disse, os dedos batendo nervosamente na mesa. Sim, eu sei o prazo. Não vou falhar como da última vez. Quando ele me viu parada ali, seu rosto mudou tão rápido que eu quase achei que tinha imaginado a cena anterior. Amor, tudo bem? Ele perguntou, desligando o telefone e vindo até mim com os braços abertos. Eu deixei ele me abraçar, mas o cheiro do perfume dele, menos aquele mesmo que eu achava tão atraente, de repente me enojou. Quem era? Eu perguntei, tentando manter a voz estável. Só um cliente chato, levando-me de volta para a sala, como se eu fosse uma criança sendo conduzida para longe de algo perigoso. Você sabe como é. Negócios. Eu sabia que devia pressionar mais, mas o medo de estragar aquela fantasia perfeita foi maior. Em vez disso, me deixei distrair pelo champanhe caro que ele serviu, pelos beijos que ele espalhava pelo meu pescoço, pelas promessas de que logo faríamos uma viagem só nós dois, para algum lugar tropical onde ninguém poderia nos perturbar. Nos meses seguintes, nossa rotina se estabeleceu. Dante aparecia na minha casa sem avisar, sempre com presentes caros, joias que eu nunca usaria, roupas de marcas que eu nem sabia pronunciar. Ele começou a deixar coisas no meu apartamento. Uma escova de dentes, meias, um relógio de pulso que custava mais que meu carro. Era como se estivesse marcando o território, plantando evidências de que pertencia à minha vida. E eu deixava tudo acontecer porque no fundo, aquele romance de conto de fadas me cegava para centenas de fios soltos na história que ele tecia ao meu redor. As chamadas noturnas que ele atendia na varanda, mesmo no inverno gelado. As mensagens que ele apagava assim que recebia o fato de nunca me apresentar para seus amigos de verdade. Paráquos, sócios e clientes que pareciam mais interessados nos meus olhos do que no que eu tinha a dizer. O pior é que parte de mim sabia que algo não batia, que nenhuma relação saudável se construía sobre tantos buracos. Mas quando você está dentro do furacão, é difícil enxergar a destruição que ele causa. Você só vê a beleza do caos, a emoção do imprevisível. E então veio o dia em que tudo começou a desmoronar. Foi numa manhã de domingo, quando acordei com o som do telefone dele vibrando no chão. Dante estava no chuveiro, e eu, pela primeira vez, peguei o celular para ver quem ligava. O nome na tela dizia Lorena com um coração vermelho ao lado. Quando toquei sem querer na tela, a mensagem apareceu. Precisamos falar. O exame deu positivo. O banheiro abriu naquele momento, liberando uma nuvem de vapor quente. Dante saiu com apenas uma toalha na cintura, gotas d'água escorrendo pelo peito. Quando viu o telefone na minha mão, seu rosto se transformou em algo que eu nunca tinha visto antes. Puro pânico disfarçado de raiva.
O que você está fazendo? Ele gritou, arrancando o aparelho da minha mão com tanta força que me deixou com os dedos formigando. Era a primeira vez que ele levantava a voz, mas não seria a última. O silêncio que se seguiu após Dante arrancar o telefone da minha mão foi tão denso que eu poderia tê-lo cortado com uma faca. Ele ficou parado, respirando fundo, os músculos do maxilar tensionados, enquanto encarava a tela do celular. Eu ainda estava sentada na cama, os dedos formigando, meu coração batendo tão forte que eu temia que ele pudesse ouvir. Quem é Lorena? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Dante fechou os olhos por um instante, como se estivesse se preparando mentalmente. Quando os abriu novamente, já havia uma máscara de calma no seu rosto. Uma cliente chata, ele disse, com um sorriso forçado. Está grávida e acha que o bebê é meu. Absurdo, né? Ele riu. Um som oco que ecoou no quarto como um tiro. Eu deveria ter questionado, exigido ver as mensagens, pedido explicações. Mas em vez disso, deixei que ele me puxasse para um abraço, seu coração batendo rápido demais contra o meu ouvido. Você é a única mulher na minha vida, Valentina. Ele os lábios no meu cabelo. Confia em mim. E eu, como uma idiota, confio. Mas aquela semente de dúvida havia sido plantada. E ela começou a crescer quando eu menos esperava. 2 dias depois, enquanto Dante tomava banho, seu tablet ficou piscando em cima da mesa da sala. Eu me aproximei, tentando ignorar, mas a notificação era de um aplicativo chamado Elite Encounters. O ícone mostrava um martini estilizado com um anel de diamante dentro. Minhas mãos tremeram quando peguei o dispositivo. A senha era o aniversário dele. Eu havia visto ele digitar uma vez. O perfil que apareceu me fez engolir seco. Enzo, 32 anos, empresário. A foto era dele, sim, mas com um corte de cabelo ligeiramente diferente, usando um terno que eu nunca tinha visto. A descrição dizia: discreto, sofisticado, disponível para companhia de alto nível. Os preços eram listados por hora. Meu estômago embrulhou quando vi os comentários. Dezenas de avaliações, mulheres e alguns homens, elogiando seu serviço. O som da água parando no banheiro me fez quase derrubar o tablet. Eu o coloquei de volta exatamente como estava, minhas mãos suando frio. Quando Dante saiu, envolto em vapor, ele me encontrou sentada no sofá, fingindo ler um livro. Tudo bem, amor? Ele se aproximou, pingando água no chão, seu corpo quente contra o meu braço. Sim, só. Pensando no trabalho, afastando-me levemente. Ele deve ter sentido a mudança, porque seu olhar ficou mais atento. Você parece distante. Eu levantei os olhos e olhei diretamente para ele. Você me conta tudo, não é, Dante? Não tem segredos comigo? Ele sorriu, aquele sorriso lindo e perigoso. Claro que não, princesa. E então me puxou para um beijo que deveria ter me acalmado, mas só fez meu sangue gelar. Nas semanas seguintes, comecei a notar outros detalhes. As ligações que ele sempre atendia em outra sala, as viagens de trabalho que coincidiam com finais de semana, o fato do que, apesar de dizermos morar junto, ele nunca tinha realmente trazido todas as suas coisas para o meu apartamento. Uma noite, enquanto ele dormia, peguei seu telefone desbloqueado. Ele tinha adicionado minha digital depois do incidente com Lorena, como um gesto de confiança. As mensagens com Sônia eram principalmente sobre dinheiro, valores altos, transferências urgentes. Mas foi a conversa com contato salvo como Elias M. que me fez o sangue parar. O cliente de sábado quer confirmar o teste antes do encontro. Você sabe como é. Depois do último susto. A resposta de Dante: já estou limpo há 3 meses. Manda o endereço. Minhas mãos tremeram tanto que quase deixei o telefone cair. Teste, limpo, o que diabos isso significava? No dia seguinte, enquanto Dante estava no trabalho, ou pelo menos era que ele dizia: eu fiz algo que nunca imaginei capaz. Contratei um detetive particular. O escritório era pequeno, em um prédio antigo no centro, com cheiro de café queimado e papel velho. O detetive, um homem de meia idade com olhos cansados, ouviu minha história, sem julgamento. Senhorita Valentina, ele disse depois que eu terminei. Você está preparada para descobrir a verdade, mesmo que ela doa? Eu balancei a cabeça, minhas unhas cavando sulcos nas palmas das minhas mãos. Preciso saber. Ele me entregou um contrato e um questionário detalhado. Enquanto preenchia, minhas respostas pareciam pintar um retrato de alguém que eu não reconhecia, menos uma mulher ingênua, Saga Pelloymore,
ou pela ilusão dele. Quando voltei para casa, Dante estava lá cozinhando como se nada estivesse errado. O cheiro de alho e cebola refogando normalmente me faria feliz, mas naquele momento só me deu náuseas. Onde você estava? Ele perguntou, mexendo uma panela sem se virar. Na livraria? Mente, sentando no balcão da cozinha. Meus olhos caíram sobre suas mãos, menos aquelas mãos que eu achava tão bonitas, que me tocavam com tanta paixão. Quantas outras pessoas elas tinham tocado por dinheiro? Ele finalmente se virou, com um sorriso que não alcançou os olhos. Tá tudo bem com você hoje? Você parece diferente. Eu forcei um sorriso, só cansada. Talvez eu precise fazer um check-up. A expressão dele mudou quase imperceptivelmente. Check-up? Por quê? Você sabe, exames de rotina. Antes do casamento. Eu observei atentamente sua reação. Dante colocou a colher de pau no balcão com um clique seco. Não precisa se preocupar com isso agora. Está tudo bem. Eu cuido de você. Ele se aproximou para me beijar na testa e eu tive que conter um arrepio. Naquela noite, enquanto ele dormia, eu pesquisei no meu laptop Elite Encounters App. As primeiras respostas foram fóruns de discussão chamando-o de Tinder dos ricos, mas conforme eu descia, encontrei relatos mais sombrios, encontros de luxo que na verdade eram prostituição de alto nível, teste de distes obrigatório. E então, meu coração parou quando vi um post anônimo. Cuidado com o Enzo de Curitiba. Fez exame de HIV depois do encontro e desapareceu. A data era de 3 meses atrás. Minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Fechei o laptop com um clique audível. Dante virou na cama, mas não acordou. Eu fiquei sentada no escuro, ouvindo sua respiração regular, me perguntando quantas outras pessoas haviam deitado ao lado dele assim, confiantes, ignorantes, e então veio o pensamento mais aterrorizante de todos. Quantas vezes eu havia dormido ao lado do perigo sem nem saber? A consulta que mudou tudo, o segredo revelado amanhã do meu check-up pré-nupcial, chegou com um céu cinzento de Curitiba que parecia combinar perfeitamente com o turbilhão de emoções dentro de mim. Eu havia marcado a consulta na doutora Luísa Campos, uma ginecologista renomada que minhas amigas sempre recomendavam. Sem contar a Dante, algo me dizia que essa era uma decisão que eu precisava tomar sozinha. A clínica era moderna, com paredes brancas e quadros abstratos que tentavam, sem sucesso, trazer alguma leveza ao ambiente. Enquanto preenchia a ficha com minhas informações, minhas mãos tremiam ligeiramente. Relacionamento estável há 2 anos, escrevi. E então hesitei, antes de marcar sim, na questão sobre atividade sexual. A caneta parou no ar quando chegou a pergunta. Faz uso de métodos contraceptivos? Eu sempre usamos preservativo. Exceto naquela vez, meses atrás, quando Dante insistiu que estava tudo bem, que ele cuidaria de tudo depois. A enfermeira me chamou antes que eu pudesse mergulhar mais fundo nessa memória. O consultório da doutora. Luísa era mais aconchegante que a recepção, com prateleiras de livros médicos e uma foto dela com a família na mesa. A médica, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos atentos, me cumprimentou com um aperto de mão firme. Valentina, certo? Vamos fazer seus exames de rotina antes do casamento. Alguma preocupação específica? Eu abri a boca para dizer não, mas então as palavras saíram antes que eu pudesse pará-las. Doutora, como é o protocolo para exames de istes antes do casamento? Ela ergueu as sobrancelhas levemente, mas sua expressão permaneceu profissional. É sempre recomendado, especialmente se há histórico de múltiplos parceiros ou comportamentos de risco. Fez uma pausa, estudando meu rosto. Você tem algum motivo para se preocupar? O relógio na parede parecia bater mais alto enquanto eu considerava minha resposta. Meu noivo. Ele viaja muito a trabalho. E ultimamente eu encontrei algumas coisas no celular dele. Minha avó sumiu e eu me senti ridícula por estar ali, quase acusando Dante sem provas concretas. A doutora Luísa inclinou-se para a frente, seus olhos cheios de uma compreensão que me fez querer chorar. Valentina, vou pedir um painel completo de exames, incluindo um HIV, hepatite e sífilis. É melhor sabermos de tudo agora, antes do casamento. O exame de sangue foi rápido,
mas a agulha pareceu doer mais do que o normal. Quando a enfermeira terminou, ela me entregou um cartão com uma data para retornar pelo 5 dias, ela disse com um sorriso simpático que não alcançou seus olhos. Os dias que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Dante parecia sentir minha distância, porque redobrou suas atenções, flores no meu trabalho, jantares românticos, presentes caros. Cada gesto dele, que antes me fazia sentir especial, agora parecia calculado, como se ele estivesse tentando compensar por algo. Na noite anterior ao resultado, eu sonhei que estava caindo. Acordei com um sobressalto, o coração batendo forte, para encontrar Dante sentado na beira da cama, olhando para o celular. Quando ele percebeu que eu estava acordada, rapidamente desligou a tela, mas não antes de eu ver o aplicativo familiar do Elite Encounter. Você ainda usa aquele aplicativo? Perguntei, minha voz rouca de sono. Ele se virou, seu rosto iluminado apenas pela luz da rua que entrava pela janela. Qual aplicativo, amor? O de encontro. Eu vi no seu tablet semanas atrás. O silêncio que se seguiu foi tão denso que eu poderia tê-lo cortado com uma faca. Então Dante soltou uma risada baixa, quase cruel. Aquele é só pra networking, você sabe como é. Homens de negócios. Ele deitou ao meu lado e Puksumi para perto, seu corpo quente contra o meu. Você está muito estressada ultimamente. Isso tudo é por causa daquele check-up? Sua mão desceu pelas minhas costas, familiar, possessiva. Não precisa se preocupar. Eu nunca te trairia. Na manhã seguinte, enquanto me arrumava para pegar os resultados, Dante insistiu em me acompanhar. É meu dever como futuro marido, ele disse, colocando o casaco nos meus ombros. E o Quay cede. Mas então o telefone dele tocou. Quando atendeu, seu rosto mudou. Preciso resolver uma coisa rápida no escritório, ele disse depois de desligar. Você pode ir sozinha e eu te encontro depois? O alívio que senti foi imediato e ao mesmo tempo assustador. Por que eu não queria que ele fosse comigo? A clínica estava mais silenciosa dessa vez. A enfermeira me levou diretamente para o consultório da doutora Luísa, onde a médica estava sentada atrás de sua mesa, meus resultados à frente. Seu rosto estava sério demais. Valentina, ela começou, já sabia? Antes que ela pudesse continuar, minhas mãos começaram a tremer. Seus exames voltaram positivos para HIV, o mundo parou. O som do tráfego lá fora, o tic-tac do relógio, até minha própria respiração. Tudo desapareceu. Eu só conseguia ver os lábios da doutora. Luísa se movendo, formando palavras que meu cérebro se recusava a processar. Carga viral baixa. T-R-A-T-A-M, em T-O imediato. Parceiros sexuais precisam ser testados. Quando finalmente consegui falar, minha voz parecia vir de muito longe. Como isso é possível? Nós sempre usamos proteção. A médica olhou para mim com uma expressão que eu nunca esquecerei. Uma mistura de pena e frustração profissional. Nenhum método é 100% eficaz, Valentina. E há situações, falhas no preservativo, exposição a fluidos corporais de outras formas. Ela fez uma pausa significativa. Seu parceiro sabe seu status sorológico? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Dante que sempre insistiu em usar proteção. Dante que viajava tanto. Dante com seu aplicativo de encontros e suas mensagens suspeitas. Eu preciso ir, eu disse, levantando-me tão rápido que a cadeira quase caiu. Valentina, espere! Precisamos discutir seu tratamento, seus próximos passos. Mas eu já estava correndo pelo corredor, minhas visões embaçadas pelas lágrimas. O elevador demorava muito, então peguei as escadas, descendo 2 degraus de cada vez. Quando finalmente saí do prédio, a luz do sol me cegou por um momento. Foi então que vi ele, Dante, do outro lado da rua, não no trabalho como havia dito, mas em frente a um café, conversando animadamente com uma mulher loira e elegante, Lorena. Ela gesticulava com raiva, e mesmo à distância eu podia ver a expressão tensa no rosto dele. Minhas pernas se moveram antes que meu cérebro pudesse processar. Atravessei a rua sem olhar para os carros, ouvindo buzinas distantes. Eles não me viram se aproximar até que eu estivesse a poucos metros. Não posso acreditar que você fez isso de novo, Lorena estava dizendo, sua voz aguda com indignação. Eu te dei uma chance depois da última vez, e agora meu exame. Ela parou abruptamente quando viu minha expressão. Dante se virou, e seu rosto passou por uma série de emoções. Surpresa, medo, e então uma calma calculada que era quase pior.
Valentina, o que você está fazendo aqui? Eu olhei de um para o outro, minha respiração acelerada. Meus exames voltaram positivos para HIV. Eu disse, minha voz estranhamente calma. Alguma coisa que vocês queiram me contar? A expressão de Lorena mudou para horror genuíno. Meu Deus! Ela sussurrou, recuando um passo. Eu sabia que você não tinha feito o teste depois da última vez. Dante fechou os olhos por um breve momento, e quando os abriu, havia uma determinação fria neles que me fez estremecer. Valentina, vamos conversar em casa. Isso não é o que parece, mas pela primeira vez em 2 anos, eu não estava disposta a ouvir suas mentiras. Não, eu disse, minhas mãos formando punhos involuntários. Dessa vez você vai me dizer a verdade. Toda a verdade. O barulho do café parecia ter desaparecido. As vozes ao redor, o tilintar de xícara, até o som dos carros passando na rua menos. Tudo se transformou em um zumbido distante enquanto eu encarava Dante, esperando uma explicação que sabia que nunca viria. Lorena foi a primeira a quebrar o silêncio. Você não contou para ela? Sua voz era um misto de incredulidade e nojo. Meu Deus, você é ainda pior do que eu pensava. Dante tentou segurar meu braço, mas eu me afastei como se seu toque queimasse. Valentina, vamos conversar em outro lugar. SOE, malentendido. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, fazendo alguns clientes do café virarem para olhar. Você me deu o HIV e chama isso de mal entendido? Os olhos de Dante se arregalaram por uma fração de segundo antes de sua expressão se fechar novamente. Você não sabe de onde pegou isso. Poderia ter sido em uma manicure, no dentista. Lorena soltou uma risada amarga. Perdamente, Dante. Ou deveria dizer Enzo. Ela se virou para mim, seus olhos cheios de uma compaixão que me fez sentir ainda mais envergonhada. Ele é garoto de programa. Trabalha para uma agência de acompanhantes de luxo há anos. Eu era cliente antes de me envolver com ele. Cada palavra era como uma facada. Eu olhei para Dante, procurando qualquer sinal de negação. Mas ele apenas apertou os lábios, seus olhos calculando rapidamente como sair daquela situação. Você sabia que era positivo? Minha voz tremia tanto que mal reconheci o som como meu. Ele não respondeu imediatamente. Aquele silêncio foi mais revelador do que qualquer palavra. Lorena respondeu por ele. Ele sabia. Foi por isso que terminamos da última vez. Ele jurou que estava se tratando, que a carga viral estava indetectável. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos. Eu fiz o exame essa semana. Também estou positiva. O chão pareceu se abrir sob meus pés. Tudo fazia sentido agora. As viagens misteriosas, o aplicativo, as mensagens sobre testes. Dante não era apenas um traidor. Era um criminoso. Você vai pagar por isso, eu disse, minhas mãos tremendo tanto que precisei enfiá-las nos bolsos do casaco. Jurou que me amava, enquanto me condenava a uma doença para o resto da vida. Dante finalmente pareceu perceber a gravidade da situação. Valentina, escuta! Ele tentou novamente se aproximar, mas eu dei um passo para trás. Não toque, nunca mais toque em mim. Virei-me e comecei a andar, sem destino certo, apenas precisando fugir dali. Ele me seguiu, insistiu. Você está sendo dramática! Vírus de HIV, com os tratamentos atuais, parei tão bruscamente que ele quase esbarrou em mim. Dramática? Virei para enfrentá-lo. E pela primeira vez, vi medo em seus olhos. Você mentiu, me traiu e me colocou em risco sem meu consentimento. Isso tem nome, Dante e Crime. Lorena, que havia nos seguido, colocou uma mão no meu braço. Vamos embora daqui. Ele não vale nosso tempo. Deixei que ela me levasse, meu corpo entrando em modo automático. Não me lembro da caminhada até seu carro, nem do trajeto até meu apartamento. Só voltei a mim quando estava sentada no meu sofá, com uma xícara de chá quente nas mãos que não lembrava de ter feito. Lorena estava no telefone, marcando consulta com um infectologista. Nós duas vamos no mesmo dia, ela disse, desligando. Meu primo é médico e já está indicando os melhores especialistas. Olhei para ela, essa mulher que deveria ser minha inimiga, e senti uma onda de gratidão. Por que você está me ajudando? Ela sentou-se ao meu lado com um suspiro. Porque ninguém merece passar por isso sozinho. E porque ela hesitou. Eu sabia o que ele era e não fiz nada para alertar outras mulheres. Você me fez perceber isso hoje. Nos dias seguintes, entre lágrimas e crises de raiva,
começamos a traçar um plano. Lorena conhecia outros ex-clientes de Dante que poderiam testemunhar. Eu tinha prints das conversas suspeitas e o relatório do detetive particular. Quando confrontamos Dante com a ameaça de processo, ele finalmente mostrou seu verdadeiro caráter. Vocês nunca vão provar nada, ele disse, já empacotando suas coisas no meu apartamento. E mesmo que provem, conheço gente importante. Nada vai acontecer comigo. Foi então que decidi que, se não poderia tirá-lo atrás das grades, pelo menos faria com que todo mundo soubesse quem ele realmente era. No dia em que nosso casamento deveria acontecer, postei uma foto no Instagram. Não era do vestido branco ou da festa dos... mas sim da minha primeira dose de antirretrovirais. A legenda era simples. Alguns segredos não cabem num vestido branco. Hoje deveria ser meu dia mais feliz, mas estou começando uma jornada diferente. Se essa história te tocar, compartilhe. Nunca se sabe quem pode estar precisando ouvir. A publicação viralizou. Mulheres que haviam saído com Enzo começaram a compartilhar suas histórias. Algumas também estavam infectadas. O caso ganhou a mídia. E Dante, ou Arthur, como descobrimos ser seu nome real, fugiu do país antes que a polícia pudesse agir. Ambano depoiar. Minha carga viral está indetectável. Lorena se tornou uma das minhas melhores amigas. E eu aprendi que o amor não deveria vir com segredos que podem destruir vidas. Hoje, quando olho para trás, não vejo apenas a dor. Vejo a mulher forte que eu me tornei. E se tem uma coisa que essa experiência me ensinou, é que nenhum homem, menos por mais charmoso que seja menos, vale a nossa paz. Se você chegou até aqui, significa que acompanhou cada detalhe dessa jornada intensa e dolorosa que decidi compartilhar. Não foi fácil abrir meu coração e expor cada ferida, cada mentira, cada momento de desespero. Mas se tem uma coisa que aprendi nesses últimos anos, é que nossas histórias têm poder. Poder de alertar, de consolar, de unir pessoas que passaram por situações semelhantes. Vamos recapitular brevemente. Tudo começou com um encontro casual em uma cafeteria em Curitiba, onde um homem chamado Dante, ou Arthur, ou Enzo, já que ele tinha mais nomes do que eu conseguia acompanhar, entrou na minha vida como um furacão. Ele era charmoso, atencioso, parecia feito sob medida para mim. Mas por trás daquela fachada perfeita, escondia segredos que mudariam minha vida para sempre. Descobri que ele era garoto de programa de luxo, que mentiu sobre seu status sorológico e me expôs ao HIV, ciência humana, sem meu consentimento. A traição veio acompanhada de mentiras tão bem elaboradas que por um tempo cheguei a duvidar da minha própria sanidade. Mas no fundo, eu sabia. Sempre soube que algo não estava certo. E essa pequena voz dentro de mim foi o que me salvou. Com a ajuda de Lorena Menos, que no início eu via como rival, mas que se tornou uma grande amiga Menos, enfrentei Dante e expus sua verdade. Não consegui levelou a justiça como gostaria, mas garanti que outras mulheres soubessem com quem estavam lidando. Hoje, minha carga viral está indetectável e transformei minha dor em propósito, ajudando outras pessoas que passaram por situações semelhantes. Mas essa história não é só sobre traição ou doença. É sobre como nos perdemos em relacionamentos tóxicos, como ignoramos sinais óbvios porque o amor ou a ilusão dele menos nos cega. É sobre reconstrução, sobre encontrar forças onde achávamos que não existiam mais. E é por isso que peço para você que acompanhou cada capítulo dessa jornada, para deixar seu comentário. Me conte o que achou da história, se já passou por algo parecido ou qual parte mais te marcou. Cada comentário não é apenas um texto na tela, menos é um abraço, um sinal de que não estamos sozinhos nesses amores improváveis que às vezes viram pesadelos. Se essa história te tocou, não deixe de se inscrever no canal Relatos de Amores Improváveis. Temos novos vídeos toda semana com histórias reais como essa, menos algumas tristes, outras inspiradoras, todas verdadeiras. E se você gostou do que viu aqui, dê uma olhada nos outros vídeos do canal. Tem histórias de amor que desafiaram todas as probabilidades, relacionamentos que ninguém achava que iriam dar certo e também relatos como o meu, que servem de alerta. E não esqueça de curtir o vídeo. Esse simples gesto ajuda demais a levar essas histórias para mais pessoas que possam estar precisando ouvi-las. E se você quiser ir além e nos ajudar a produzir ainda mais conteúdo, temos o Valeu Demais, uma forma de doação
que ajuda diretamente nos custos do canal. Cada centavo é usado para melhorar a qualidade do trazer histórias ainda mais impactantes e manter essa comunidade de apoio que criamos juntos. Produzir esses relatos diários dá trabalho, pesquisa, edição, divulgação e qualquer contribuição, por menor que seja, faz uma diferença enorme. Para doar, é só clicar no link na descrição do vídeo. Não é obrigatório, claro, mas se você puder e quiser ajudar, saiba que será muito bem-vindo e que cada doação nos motiva a continuar trazendo histórias reais que precisam ser contadas. Antes do finalizer, quero agradecer do fundo do coração por ter ficado comigo até o final. Compartilhar algo tão pessoal não é fácil, mas saber que tem gente do outro lado ouvindo, se identificando e apoiando, faz tudo valer a pena. E agora me conta aí nos comentários. Qual foi o momento da história que mais te marcou? Você já desconfiou de alguém que amava? Como foi? Vamos conversar. E lembre-se, seu like, seu comentário e sua inscrição fazem toda a diferença para que mais histórias como essa cheguem a quem precisa ouvir. Até o próximo relato. E não se esqueçam menos, o amor não deveria doer, não deveria mentir, não deveria custar nossa saúde ou nossa paz. Fiquem atentos aos sinais e, acima de tudo, confiem naquela voz interior que sempre sabe quando algo não está certo.